Antes de falar sobre abrir uma faculdade, vamos contextualizar com um exemplo. Imagine que alguém queira abrir uma padaria ou uma loja de sapatos. O caminho tradicional é procurar um contador. Ele vai precisar de dados como o nome da empresa, quem são os sócios, capital inicial, atividades, como a venda de alimentos, no caso da padaria, ou comércio de sapatos, no caso do outro exemplo, endereço, entre outros. Alguns dias depois, você terá um contrato social e um CNPJ. Com o local montado, o estoque comprado e a equipe contratada, o negócio está pronto para abrir. Mas é claro que existem regras. Você precisa ter alvarás, licenças, emitir notas fiscais, pagar tributos, cumprir direitos trabalhistas dos colaboradores, cumprir as leis do consumidor, entre outras obrigações. Mesmo com essas exigências, o empreendedor tem liberdade para definir como o negócio vai funcionar e o que será vendido, sem interferência do governo, caracterizando um mercado livre. Mas abrir uma faculdade não é parecido? Não, tudo começa com a empresa e o CNPJ, com as quinais corretas, mas o processo vai muito além disso. Isso porque a Constituição Federal, no seu artigo 6º, define a educação como um direito de todos e um dever do Estado. Como o Estado não consegue oferecer educação superior para todos, ele concede autorizações para que organizações privadas atuem na área. Qualquer pessoa jurídica de direito privado pode pedir uma concessão. O primeiro passo é enviar um ofício ao MEC solicitando acesso ao sistema EMEC. Mesmo em plena era digital, esse ofício ainda deve ser enviado pelos Correios. Uma instituição de educação superior, uma IES, mesmo sendo privada, tem função social. Por isso, deve garantir a participação de professores, alunos, técnicos administrativos e da comunidade nas decisões e nas atividades. Ou seja, ninguém é exatamente dono da faculdade, tendo poder soberano sobre ela. O que existe são concessões públicas do Estado brasileiro e temporárias. E para conseguir essa concessão, é preciso passar por rigorosas avaliações do Ministério da Educação. Etapa 1, protocolo no EMEC, que exige a apresentação de uma versão resumida da proposta da faculdade e dos cursos. Também devem ser anexados documentos que comprovem a posse ou locação do imóvel por 5 anos, certidões negativas de débito, alvarás, laudos de engenharia, documentos contábeis, dentre outros. Importante, o endereço indicado neste momento não pode ser alterado até o final do processo. A etapa 2 é a análise inicial do MEC. Depois de protocolado, o processo passa por trâmites internos e chega ao chamado despacho saneador. É a primeira análise do Ministério. Se houver pendências, o Ministério pode abrir diligências para solicitar novos documentos ou esclarecimentos. Caso esteja tudo certo, o processo segue para a avaliação in loco. Etapa 3, avaliação in loco. Desde a pandemia, somente os cursos da área da saúde têm avaliação presencial, que são as popularmente conhecidas como visitas. Os demais cursos são avaliados remotamente, mas têm os mesmos critérios. A equipe avaliadora analisa as propostas acadêmicas, a equipe docente e tutorial, a infraestrutura e a gestão da instituição. Nessa fase, toda a estrutura física deve estar pronta. Isso inclui móveis, equipamentos em funcionamento e documentação, como notas fiscais, que comprovem a origem desses elementos. A estrutura precisa apresentar condições de segurança e de acessibilidade, e esses costumam ser itens muito observados pelos avaliadores. Os avaliadores também se reúnem com os docentes e tutores que constam na proposta. Eles podem já estar contratados pela mantenedora ou ter um termo de intenção assinado. Etapa 4. Após a visita, os avaliadores elaboram um relatório. Se as notas forem suficientes, o processo segue para a análise final pelo MEC e pelo Conselho Nacional de Educação, e a aprovação é publicada em Diário Oficial. E quanto tempo leva esse processo? Segundo o calendário regulatório do MEC mais recente, se tudo correr bem, sem diligências ou impugnações, o processo pode chegar ao CNE em até 2 anos. Assim, é prudente planejar um prazo de até 2 anos e meio. Uma das principais dificuldades deste processo é a disponibilidade que é necessária do imóvel e de toda a estrutura. Então, a estrutura física precisa realmente estar disponível desde o início? Sim, é preciso demonstrar os documentos de disponibilidade do imóvel e, na sequência, na avaliação in loco, todos os equipamentos mobiliários em funcionamento. Como as operações só podem iniciar após a publicação no Diário Oficial, isso significa que o espaço, móveis e equipamentos ficarão ociosos por um bom tempo, gerando custos. Infelizmente, não há exceções. O que pode ser feito é compartilhar essa estrutura com outro negócio, como uma escola técnica ou de cursos livres. Trata-se, portanto, de um processo longo e complexo. Por isso, é recomendável buscar o apoio de profissionais especializados que já conhecem os caminhos e exigências desse tipo de credenciamento.